Meu nome é Alessandra Carrijo, eu faço odontologia estética e hoje estou aqui para dar algumas dicas e falar para vocês de algumas dúvidas que às vezes vocês podem ter sobre a odontologia estética. Vamos falar sobre clareamento, sobre facetas de porcelana, de resina, falar sobre quais são os problemas que hoje a gente encontra, né, e como que a gente soluciona em odontologia estética. Muitos pacientes me fazem muitas perguntas sobre clareamento, eu percebo que ainda existe muita dúvida sobre isso. O clareamento pode ser usado a partir dos 14 anos e depois em qualquer idade. Pacientes assim mais velhos, com mais de 70 anos, clareiam da mesma forma. Ele depende, cada pessoa tem um limite de clareamento, isso é pessoal mesmo. Mas sempre nós temos encontrado resultados muito bons, independente da idade. E outra coisa importante é que não causam nenhum desgaste ao dente. A outra coisa importante é que ele provoca às vezes um pouco de sensibilidade, alguns pacientes reclamam, talvez 10% dos pacientes reclamem disso. Mas existem também coisas que a gente pode fazer para evitar a sensibilidade. Pacientes muito sensíveis, a gente pode usar a moldeira com Sensodyne ou qualquer outro passe dental com poder de tirar a sensibilidade antes. Podemos usar o laser, né? A laser terapia é muito eficiente nesse caso. Mas também, após o clareamento, a sensibilidade passa. E o resultado fica, né? Que é o mais importante. Então, eu tenho sempre indicado para os meus pacientes, antes de qualquer tratamento estético, o clareamento. É importante também que se saiba que existe uma contraindicação, que seria a gravidez, né? Na gravidez a gente não faz clareamento, apesar de não termos resultados que comprovem problemas, a gente prefere evitar. Pacientes fumantes podem clarear, sabendo que o dente pode escurecer depois de algum tempo. Quando o paciente chega aqui pra gente, a gente observa o jeito que ele fala, o jeito que ele está com a própria imagem dele, observa quais são as suas queixas, né? Mas a gente quer hoje encarar o paciente como um todo. Então eu olho o seu rosto, né? A maneira como ele fala e o quanto de dente aparece, porque hoje a gente sabe que dentes curtos, dentes escuros envelhecem muita pessoa. E em cima disso nós começamos a planejar para o caso, em cima de exames e exame clínico, exame radiográfico, a gente começa a planejar o que seria melhor para esse paciente. Então, o que a gente observa é que o paciente que perde dentes ou que tem diminuições dentárias, ele começa a sorrir menos, a não se expressar, não sorrir, não falar tão bem, né? Ele começa a se esconder mesmo do mundo. Então, o que nós queremos hoje é devolver essa autoestima dele, né? Que ele consiga ser confiante de novo. E dessa forma, a gente trabalha, primeiro a gente fotografa, faz o estudo, faz enceramentos de casos. Enceramentos são modelos encerados, né? Que a gente esculpe e em cima desses modelos a gente observa o quanto precisa ser acrescentado em cada dente. Em cima disso, nós escolhemos também o tipo de material que será usado. Hoje nós temos materiais assim, muito modernos que precisam fazer pouquíssimo desgaste no dente, que são lâminas de porcelana ou lâminas de resina. E muitas vezes oferecemos o clareamento, que é hoje uma ótima ferramenta no consultório, que tem um custo baixo, perto do que ele pode oferecer para o paciente. Hoje o melhor clareamento é o clareamento caseiro. Então, depois que o paciente começa a clarear, a gente começa a simular também para ele no consultório como vai ficar os dentes. Isso é uma coisa muito interessante, que o paciente consegue, depois das moldagens, a gente coloca o paciente na cadeira e faz uma simulação na própria boca dele, fotografa e ele observa como pode ficar esse dente dele depois de pronto. E assim ele aprova ou ele fala, não, eu gostaria que fosse um pouco diferente. E assim nós temos a previsibilidade do caso. Então nós sempre temos assim, não, assim vai terminar, eu estou satisfeito com isso. E normalmente o paciente acha muito bom realmente o final, porque ele consegue visualizar aquilo que vai ser oferecido.
Então, por exemplo, o paciente pode escolher um tratamento em porcelana, que hoje é o melhor material que a gente pode oferecer, porque tem lisura de superfície, é fácil de cuidar, não muda a cor e é muito, muito estético, muito natural. Normalmente esses atores, cantores sempre fazem tratamentos assim, porque não são coisas que você precisa de mudar e são coisas muito naturais, ninguém percebe aonde foi feito o tratamento ali. Essas foram as minhas dicas para o programa Você Mais Saudável.